Hora de falar de esporte e hoje tem jogo do Santa. A equipe abre a 9ª rodada do Catarinão recebendo o Brusque às 8 horas da noite no Alfredão e querendo manter a ótima fase que vive no campeonato. Nos últimos 2 jogos, 2 pontos. A semana passada foi intensa para o elenco, entre viagens e confrontos com os grandes do estado. Esses 2 pontos foram muito comemorados por toda a equipe. Muito importante, ainda mais no ponto de vista de todo o contexto, né? A gente veio numa sequência de 3 jogos contra times grandes, um jogo extremamente desgastante contra o Figueirense, que a gente jogou o jogo todo com 1 a menos praticamente. E aí você sai para 2 viagens longas contra 2 grandes clubes, né? Criciúma e Chapecoense. Então nesse contexto todo, nós viajamos praticamente um dia, né? São 12 horas, 6 horas para ir, 6 horas para voltar em Criciúma, 6 horas para ir, 6 horas para voltar em Chapecó, né? Que nós acabamos ficando em Chapecó, não em Xanxerê, passamos um pouquinho de tudo isso, gera um desgaste. Vale lembrar que além da qualidade dos 2 times, nós pegamos um tempo muito só, um campo mais desgastante do que o nosso. Então, dentro de todo esse contexto, com certeza foram pontos muito bons para nós. Além disso, os duelos trouxeram desafios para o treinador. No jogo em Criciúma, ele perdeu 2 peças importantes. O lateral esquerdo Coruja e o meia Gabriel Mendes saíram lesionados. Em Xanxerê, sem os 2, o esquema mudou. E o time manteve a mesma postura ainda assim e foi bem mais uma vez. Ficou bem contente porque realmente nós jogamos com 3 zagueiros, como a gente não tinha jogado até então. Teve a perda do Mendes e do Coruja, 2 jogadores que vinham muito bem. E aí muda a forma de jogar quando você muda o perfil de jogadores. E aí você tem que adaptar dentro daquela situação de acordo com o adversário, considerando esse contexto de cansaço, enfim. E mesmo assim a gente procurou fazer o nosso jogo da melhor forma possível. Ainda teve um gol anulado, né, que a gente depois analisando era um gol legítimo, né, a gente ficou bem chateado com isso, a gente poderia ter ganho, poderia ter voltado aí com a liderança, né, ou pelo menos junto com o Avaí ali, e também já selando a classificação. Mas faz parte, a gente vai seguir e agora foco total no Brusque. Foco total, porque o adversário é forte e o jogo é muito importante para as pretensões do clube. Na reta final da primeira fase, as definições começam a acontecer e os pontos em casa são essenciais. O time ainda não perdeu no Alfredão e quer manter essa invencibilidade diante da torcida. Jogo importante, assim, a gente tem falado que todos os jogos têm sido finais, né? A gente tem jogado como final. Esse vai ser mais um e o Brusque é uma equipe muito forte, que vem crescendo na competição, muito bem treinada. Eles mudaram um pouco a forma de jogar ao longo da competição, né? São jogadores fortes fisicamente, eles têm um sistema defensivo muito forte, né? Jogam com 3 zagueiros, enfim. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente fazer valer o jogo em casa, o nosso campo, que a gente sabe jogar bem. E a gente sabe somar um ponto matematicamente não cai mais e dar passos largos aí para a classificação. Mas vamos jogar buscando a vitória como a gente sempre fez. Os ingressos para a arquibancada coberta já esgotaram. Mas ainda dá para garantir entrada para esse outro espaço, a Geral, que conta com uma infraestrutura própria e é um ótimo lugar para ver o jogo, especialmente esse. A principal reclamação em relação à Geral é por conta do sol e realmente a gente está vendo, né? De tarde, nesse verão, é realmente complicado. Só que esse jogo é de noite, então esse problema está resolvido. Segunda questão, a chuva. Eu tenho certeza que o torcedor já olhou para o celular e viu que tem previsão de chuva para quarta-feira. Só que o detalhe é que essa chuva não deve ser ainda a chuva da frente fria, que chega aqui só na quinta. A previsão é de cerca de uns 6, 7 milímetros aqui para Rio do Sul e isso deve acontecer antes do horário do jogo pelas projeções. Ok, mesmo assim ainda pode chover, eu sei, mas a Geral tem também outras vantagens. É essa a visão que você vai ter dos jogadores bem mais pertinho durante o jogo. E além disso, a Geral é mais em conta. E quem ainda não foi ver o Santa jogar ao vivo não sabe o que está perdendo. O time que entrou na Série A com uma expectativa de não cair e um sonho de, quem sabe, ficar com uma das vagas para a Série D do Brasileirão, hoje está lá na parte de cima da tabela. 3º lugar, à frente de Figueirense e Chapecoense, por exemplo. E mais do que isso, sendo elogiado até pelos grandes, apontado como um dos times com o futebol mais bonito da competição. Um misto de sentimentos para os envolvidos, que ao mesmo tempo que comemoram muito esse bom momento, também sabem que a cobrança por resultados vai ficando maior também.
A gente veio de uma boa forma, né? É muito melhor estar nessa situação do que se estivesse lá embaixo lutando por um rebaixamento ou lutando ali ainda por uma classificação fora do G8, né? Então a gente vê de uma forma, sem dúvida, mais agradável, nos deixa um pouco mais tranquilo, porém sabendo que cada jogo vai ser cada vez mais difícil. Santa Catarina tem jogado bons jogos, os adversários têm elogiado, têm respeitado, né? E o nosso time também tem respeitado muito os adversários, e quando eu falo que é respeitar o adversário é você se entregar ao máximo, né? Eles têm feito isso, respeitando a nossa camisa, o nosso torcedor, então isso tem sido gratificante e é muito bom, né? Melhor estar nesse momento. Eu acredito, é natural o torcedor agora querer mais, né? Todo mundo, acho que é do ser humano isso, querer sempre mais, e a gente vai lutar por esse alguém a mais com certeza até o final. Hoje à noite, 8 horas. E outros 3 jogos da nona rodada acontecem também na noite de hoje, né? Com as brigas por classificação, vagas na Série D e contra o rebaixamento entrando numa fase decisiva. Às 8h30 da noite, o Marcílio recebe o Barra em Itajaí, confronto direto entre os dois clubes que vai ser determinante na luta para se afastar da zona de rebaixamento e pela classificação. Os times estão colados na tabela, o Marcílio é o 10º com 7 pontos e o Barra ocupa a 9ª colocação com 9. No mesmo horário, Criciúma e Caravaggio entram em campo no estádio Heriberto Rios. Os clubes vão fazer um duelo da região sul, estando em posições opostas na classificação. O Criciúma segue invicto e é o vice-líder do campeonato com 13 pontos, enquanto Caravaggio está em 11º com 6. Para fechar a noite, Avaí e Concórdia jogam às 9 horas em Florianópolis. Os times chegam à partida com bons retrospectos recentes. O Avaí tem uma invencibilidade de 4 jogos e o Concórdia uma sequência de 3 partidas sem perder. O time da capital ocupa a liderança do catarinense com 15 pontos, enquanto a equipe do Oeste é a 5ª com 11.